Olá pessoal, tudo bom? Marcelo Corrara aqui, sou médico ortopedista, especialista em oncologia ortopédica e cirurgia de joelho. Hoje, neste vídeo, a gente vai conversar sobre lesões metastáticas no osso, tá bom? Vamos passar nesse vídeo então para conversar sobre o que são as metástases ósseas, como elas chegam, esse tipo de doença que deveria estar em outro lugar para chegar no osso. Vamos conversar então quais são os sintomas das metástases ósseas, o que você espera que pode aparecer nas articulações, nos ossos, qual o sintoma que você vai ter, se tem dor, sensações de radiação, o que é o tipo de sintoma que pode possível aparecer para vocês, como você faz o diagnóstico, opções de diagnóstico mesmo, raio-x, tomografia, ressonância, PET scan, cintilografia, biópsias, quais são as opções de tratamento também. Ou seja, algumas opções cirúrgicas, que outras opções podem aparecer para você no tipo de tratamento das metástases ósseas, tá bom? Então vamos começar falando sobre o que são as metástases ósseas, né? As metástases, pessoal, são doenças que estariam inicialmente, em termos oncológicos, em outra localização, por exemplo, um câncer de próstata, um câncer de mama, um câncer de rim, um câncer de tireoide, e por algum tipo de via, algum tipo de caminho, ela pode aparecer em outra região. Em especial metástase no osso, o mais comum de acontecer é que ela cai na corrente sanguínea, a corrente sanguínea percorre e transfere aquela doença através destes vasos e acaba estacionando em uma área de baixo fluxo, comumente áreas metafisárias ósseas. E neste momento, a doença ali, ela estaciona e ela começa a proliferar, principalmente nas zonas de transição, nas zonas onde o sangue tem que fazer uma grande curva, ou em áreas de arteriolas pequenininhas. Nestas áreas, a doença ela estaciona e ela começa a proliferar, aumentar e formar doenças locais, em especial nessas zonas de curvas ósseas. Tá legal? É muito comum acabar cometendo as zonas axiais, ou seja, coluna, bacia, fêmur, regiões também metafisárias ali, não tão perto das articulações, também podem aparecer como lesões metastáticas. E o que acontece? Como que elas podem aparecer, né? Uma vez que elas estacionam no osso, por exemplo, o que acontece? Quais são os sintomas dessas metástases ósseas, pessoal? Os sintomas principais que compromete, principalmente, é a dor, pessoal. O paciente começa a sentir muita dor e aonde a doença estiver instalada, estacionada, ela começa a destruir o osso progressivamente e essa destruição do osso acaba gerando sintomas de dor óssea patológica. E qual que é essa característica? Principalmente uma dor de fragilidade óssea intensa, do qual pode acabar até gerando uma fratura patológica em traumas muito pequenos. Então, só de mobilizar na cama, ficar de pé, fazer pequenas caminhadas, o paciente acaba sentindo muita dor. Tá legal? E o que acontece? Isso tudo mostra pra gente que o osso está frágil, ele não é um osso saudável, é um osso que está comprometido de doença e é por isso que ele acaba sendo fragilizado. Então, ele acaba tendo muito edema, muito inchaço local, o paciente pode até sentir uma área mais quente localmente e sentir muita dor, em especial, esse é o ponto principal, uma dor desproporcional, comumente acontecendo mais à noite. Existe uma teoria de que os anti-inflamatórios naturais do nosso corpo caem, em especial na zona da madrugada. E aí o paciente acaba acordando com essa dor, tem dificuldade de dormir, de atingir uma posição de repouso, e isso tudo piora também muito a qualidade de vida. Esta piora é muito de acordo com o grau de evolução da doença e de destruição óssea. Quando ele destrói o osso e evolui em termos de destruição, aquela doença ela come o osso, forma áreas líticas, comumente na região do osso. Então, por exemplo, um câncer de tireoide, um câncer de rim, ou até um câncer de próstata em fases iniciais, ele destrói o osso. A hora que ele destrói o osso, esse osso acaba caindo na corrente sanguínea e pode acabar tendo picos de hipercalcemia, ou seja, um cálcio aumentado dentro do sangue, gerando alterações de personalidade, dificuldades de dormir, cansaços. Então, o paciente ele tem flutuações de personalidade e também de conhecimento próprio. Tudo isso pode acontecer
também de acordo relacionado à metástase óssea por causa dessa hipercalcemia, que se o paciente tiver um rim, ou seja, uma boa filtragem desta desse sangue com hipercalcemia, ele acaba conseguindo atingir um equilíbrio. Por outro lado, não é só esse equilíbrio, ele acaba tendo pontos de flutuação. E aí o paciente tem dores, além disso, alterações de personalidade, dificuldades de sono. Isso tudo vira uma bola de neve, piora muito a qualidade do paciente. E além de tudo isso, pode ter metástases também em zonas periarticulares, pessoal. Então, não só a fratura, mas também as articulações podem ficar enrijecidas, dolorosas, de difícil controle, duras e dolorosas, o que dificulta ainda mais a mobilidade do paciente. Tudo bem? Então, como é que a gente faz o diagnóstico destas doenças? Como é que a gente consegue? O que a gente lança a mão para bater o martelo e falar, isso aqui é uma metástase óssea? Então, um raio-x é uma imagem é um exame de imagem básico que a gente consegue inicialmente já encontrar algumas áreas características, por exemplo, essas formações blásticas, estas áreas de formação blástica na coluna, mesmo um raio-x simples AP, perfil de bacia, você já consegue encontrar essas alterações. Algumas vezes a gente lança a mão de tomografias, lembrando que tomografias são bons exames para encontrar cortes axiais, são cortes no maior eixo do nosso corpo, para ver pequenos nódulos, áreas pulmonares, derrames pulmonares, fazer uma investigação dentro da caixa torácica, abdômen, pelve. Tudo isso a gente consegue enxergar na tomografia. Por exemplo, nessas duas imagens aqui, a gente consegue enxergar bem um nódulo centralizado, uma sugestivo de um câncer de pulmão, uma área de derrame associada à área do nódulo, mostrando um derrame parapneumônico, né, um derrame associado a uma doença pulmonar, por exemplo. Além disso, um outro exame que a gente usa para fazer um rastreamento fora a fora em termos de metástase óssea, a gente consegue lançar mão da cintilografia óssea. A cintilografia óssea, ela pode ser feita com marcador nucleotídeo, né, por exemplo, gálio, índio, tecnécio, e ele usa desde ali da calota craniana até a ponta dos pés, ele faz em 3 fases, as fases estacionárias, as fases tardias, e consegue definir se aquela área de reação, de atividade óssea, tem uma suspeita de ser uma doença metastática do osso. Então, a cintilografia tem essa função para a gente ver, então, o grau de extensão da doença. Será que a doença está localizada ou se ela está em outro lugar? A cintilografia óssea pode ajudar a gente nesse raciocínio. E um outro exame que atualmente é feito, que é um marcador de glicose, é o chamado PET-CT. Ele tem atividade, tem um raciocínio de marcar áreas e quantificar estas marcações, viu? Quanto tem um tecido ávido por puxar glicose, ou seja, um metabolismo ósseo ou até de partes moles com atividade. Então, ele acaba marcando áreas de atividade tecidual de tecidos, do qual, por exemplo, uma metástase de partes moles, um linfonodo, ou uma metástase no fígado, uma metástase numa região, acaba brilhando mais através desse PET-CT. Isso é uma boa saída em termos da gente conseguir identificar e quantificar a área que está em atividade. E se a suspeita ainda permanecer ou você ainda não conseguir definir o seu diagnóstico, sempre podemos lançar mão da biópsia óssea, um procedimento minimamente invasivo que é feito num território de um laboratório específico ou um centro cirúrgico, do qual a gente coloca uma agulha dentro do osso, tira um pequeno tubete, como se fosse uma mini rolha, e através dessa mini rolha de tecido tumoral, você consegue fazer, depois do processo de descalcificação, todo o estudo anatomopatológico, buscando atipias, necrose, mitose celular, alguns tipos de células específicas, se são células fusiformes, se são células calcificadas, não são. Essas características associadas a um estudo imunohistoquímico consegue trazer informações para a gente em termos de diagnóstico desta metástase óssea. Tá bom? Tá bom. Então vamos tratar, né? Como é possível de tratar? O que opções a gente tem? A opção mais clássica em termos de tratamento sistêmico é a quimioterapia, tá bom? Então, existem protocolos de quimioterapias orais, quimioterapias endovenosas. Esse tipo de tratamento, ele é definido e magistrado, né, pelo oncologista clínico. Então é ele que define as drogas ideais, o momento, os intervalos,
riscos, benefícios, isso é de uma especialidade chamada oncologia clínica, tá legal? E, e ela também te dá as outras opções, por exemplo, inclusive imunoterapias, se é um câncer de próstata, um câncer de mama, dependendo do perfil imunológico, tanto do paciente quanto da doença, ele pode definir o melhor tipo de tratamento para cada paciente. Isso é um estudo caso a caso, não é nenhum estudo familiar, um estudo de paciente para paciente, para definir o melhor tipo de tratamento a ser proposto, principalmente seguindo os principais guidelines. Hoje, na oncologia clínica, existem muitos guidelines de apoio determinado pela essa biópsia para você conseguir definir qual o melhor tipo de tratamento possível para cada uma das doenças, tá legal? E aqui, por exemplo, a imunoterapia atingindo células tronco de início também como uma grande ferramenta aí para a gente conseguir tratar e cuidar dos pacientes de uma maneira sistêmica, né, como um todo, tá bom? Em termos locais, pessoal, da metástase óssea local, é possível a gente fazer radioterapia. Então, por exemplo, os carcinomas, né, por exemplo, próstata, por exemplo, mama, ele tem uma boa resposta à radioterapia quando existe essas metástases. Até o mieloma múltiplo tem resposta também na radioterapia. Então, vem expandindo muitas opções e os protocolos para tratamento e indicações de radioterapia com boas propostas, propostas curativas, propostas terapêuticas, propostas de controle de dor, dependendo do nível de dose e o protocolo de dose. Isso tudo também é conversado com um radioterapeuta, que é um especialista, um médico especialista em radioterapia, para conversar sobre riscos, benefícios, tempos, o que você pode esperar. Pode acontecer de uma radiodermite local, rigidez articular. Existem riscos, claro, como todo tipo de tratamento, intervenção, mas que isso tudo também é magistrado bem pelo médico radioterapeuta, que o paciente sempre passa em consulta antes de iniciar as suas doses, as marcações, tá bom? Outra possibilidade de tratamento é a gente fazer cirurgias, cirurgias minimamente invasivas, fazendo ablações, cirurgias de ressecção, cirurgias de substituição. Por exemplo, nesses casos aqui, é um tumor de fêmur proximal ressecado e feito uma endoprótese de fêmur proximal total com acetábulo cimentado. Aqui uma fixação numa paciente com uma fratura patológica ou uma substituição mesmo, sendo realizado ali uma imagem de substituições articulares, tá bom? Depois de tudo isso, também é possível, claro, o cuidado mental mesmo, né? Esse tipo de doença é uma doença crônica, uma doença de longo período de tratamento, de cuidado, e é muito necessária uma equipe multidisciplinar para conversar e associar tipos de tratamento para a gente conseguir definir o melhor momento, o melhor tratamento e também a melhor equipe a ser feita. Lembrando, pessoal, apesar da doença metastática ser uma doença que está durando no corpo todo nosso, é esse o raciocínio que a gente tem, e é por isso que é tão importante não só o tratamento local, mas também o tratamento como um todo do paciente. Existe sim tratamento, existe também cuidados, dá para você buscar e procurar a melhor maneira possível de conseguir ter qualidade de vida, mesmo na vigência de metástases ósseas, tá legal? Então, se você tem algum tipo de dúvida, se você gostou do vídeo, por favor, dá o like aqui, compartilha com alguém que possa utilizar dessas informações de alguma maneira positiva, tá legal? Espero que eu possa ter te ajudado de alguma maneira e espero que eu possa te ver até um próximo vídeo aí, beleza? Obrigado, pessoal, até a próxima e a gente se vê até mais.